Bom, a gente fala agora de um novo capítulo na novela sobre a compra de respiradores pelo consórcio do Nordeste, que acabou num grande calote para os estados. Todo mundo se lembra disso aqui. A boa notícia é que a Justiça bloqueou mais de 70% do valor pago pelo Rio Grande do Norte, cerca de 3 milhões de reais, 3 milhões e meio, na verdade. Dinheiro que espera-se, em breve, estar disponível e revertido em investimentos para a saúde do estado. Vamos embora ver na reportagem. Já se encontra à disposição do juiz numa conta específica e o próximo requerimento nosso nos autos dessa ação é exatamente requerer que o juiz autorize o levantamento e a transferência desses recursos para a conta do Estado do Rio Grande do Norte. Maiores detalhes do processo a gente não pode anunciar porque o juiz não quebrou o sigilo total do processo. Ele autorizou apenas a gente divulgar os valores oficialmente recuperados e que nesse momento para a gente é uma grande vitória, para o Estado do Rio Grande do Norte é uma grande vitória. Desde o momento que ele foi destinado para a compra, ele tinha um destino direto que era a saúde pública. Esses serão recursos diretos para a saúde pública. Enquanto isso, o presidente da CPI da Covid na Assembleia Legislativa, deputado Kelps Lima, também recebeu a notícia com otimismo e cobrou outras ações da Justiça e empenho do governo do Estado no uso dos recursos quando liberados. Tem duas frentes, né? Que é recuperar o dinheiro todo e punir os responsáveis. A gente não pode... É como ter um assalto na sua casa, a polícia consegue recuperar uma parte do material roubado, mas o ladrão não pode ficar andando nas ruas para cometer outro assalto. Então tem outra parte que precisa ser feita. Não dá para recuperar as vidas que foram perdidas por essa compra irresponsável dos respiradores. É importante dizer que o dinheiro não devolve as vidas. Agora, a recuperação do dinheiro é importante sim, para que a gente possa investir esse dinheiro na saúde do Rio Grande do Norte. Pois é, a gente continua nesse assunto com Túlio Lemos aqui no estúdio. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, Margot. Certamente um avanço e tanto, né? E algo, um capítulo que pegou muito bem para o governo do Estado. De certa forma, nas duas situações. Tem um aspecto administrativo importante para o governo, esse ressarcimento, essa volta dos recursos para o governo do Estado, para ser utilizado na saúde, e outro tem um componente político, porque, de certa forma, quebra um pouco o discurso da oposição. Você vê aí o discurso, hoje eu falei, inclusive, com o deputado Kelps, o discurso da oposição era que o governo não havia feito nada, inclusive, esse dinheiro, havia 1000 suspeitas a respeito do que havia sido feito com esse dinheiro e o governo não estava nem aí. Na verdade, o governo havia entrado com a ação e agora veio o resultado. Então, o discurso do ponto de vista político contra a governadora é quebrado com essa decisão judicial. É bem verdade que esse dinheiro ainda não está na conta do Estado, mas deverá ser repassado para o governo do Estado. Então, esse episódio que tanto desgastou o governo, a compra dos respiradores, que provocou a CPI, foi o componente mais forte para a abertura da CPI, ele está caminhando para uma solução positiva para o governo. Então, o discurso que motivou, inclusive, pela oposição para o pedido de indiciamento da governadora Fátima Bezerra, vai caindo por terra na medida em que a decisão judicial, primeiro, encontra dinheiro nas contas que a CPI não havia encontrado. Não se sabe em que contas, porque a CPI havia quebrado o sigilo bancário das empresas envolvidas, mas nada encontrou. Em que contas esse dinheiro foi encontrado? Isso é que não se sabe, porque o processo ainda corre em segredo de justiça, em sigilo absoluto. Mas o fato é que o governo tem realmente o que comemorar, porque o dinheiro vai voltar. E antes de voltar mesmo, ele já produz frutos no sentido de que o governo fez a coisa certa quando foi em busca dos recursos e aí livra a governadora desse desgaste em relação à compra frustrada dos respiradores. Pois é, esse capítulo ele vai desarticular ou fragilizar a oposição, na sua opinião? Ele já fragilizou o discurso da oposição nesse aspecto, né? Porque esse foi um componente muito forte e o governo ficou meio sem resposta. Por quê? Porque o consórcio Nordeste, formado principalmente pelos governadores, formado pelos governadores do Nordeste, mas coordenado pelo governador da Bahia, que é do PT, veio gente do PT aqui para o Rio Grande do Norte, para a CPI, ficou em silêncio, e isso tudo foi acumulando desgaste para o governo, para o PT. Na medida em que, inclusive, o próprio Kelps disse que essa ação do governo era uma ação fake. E hoje se concretizou aí que não é uma ação fake, é uma ação que rendeu frutos realmente. Ele disse que, na verdade, não foi a ação
Não, foi o release do governo que foi fake. O fato é que desarticula o discurso da oposição em relação à governadora sobre esse episódio do consórcio Nordeste. O governo é o único do Brasil, o único do Rio Grande, o único do Nordeste que consegue essa vitória na justiça, e isso, na verdade, é muito importante e o governo está comemorando, né, Margot? Com certeza. Um governo que hoje também é pré-candidato à reeleição, né? Agora, isso seria usado contra ela. Exatamente. E hoje ela vai inverter, né? Exatamente.